Você é bem-vindo para estar conosco hoje, de uma maneira especial, adorando o Senhor, a nossa equipe aqui da casa de oração, alegres porque podemos olhar para o nosso Rei, cheio de autoridade, e vendo Ele deixando a sua marca no coração do seu povo, deixando uma marca de humildade, deixando essa marca de governo sobre cada um dos seus filhos. Estou me lembrando aqui para ler para você, Lucas capítulo 1 e o verso 30 diz: mas o anjo do Senhor disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E o seu reinado não terá fim. Verso 33. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É muito poderoso, muito poderosa essa palavra que o Senhor deu a Maria, falando exatamente do governo. E nós proclamamos o governo. Todos vocês são bem-vindos, todo o pessoal que está chegando aí dos estados, das cidades, do norte, do sul, do centro, do sudeste, do centro-oeste, todos são bem-vindos nessa noite adorando o Senhor, nessa viração, olhando para Ele, olhando para o Rei e olhando para as marcas de uma noiva que precisa levar essas marcas agora para o Brasil. O Brasil precisa desse governo humilde e cheio de autoridade. Essa é a marca da igreja para essa hora. Uma noiva humilde, mas cheia de autoridade, que sabe o seu papel, que sabe o seu propósito, que sabe o seu destino em Deus. Quando a gente está numa batalha como nós estamos por uma batalha pela nossa terra, para nesse tempo demonstrar a influência do reino de Deus em todas as áreas. E aí veja só, uma das coisas que a gente trava quando está numa batalha é exatamente que quando nós vamos para uma posição de defesa, às vezes nós ficamos arrogantes. Às vezes ficamos arrogantes quando estamos na defensiva. Ficamos orgulhosos, vaidosos, corremos o risco de dizer coisas e de planejar estratégias, né? Mas esse não é o caminho. O caminho que o Senhor tem para nós é um caminho de dependência dEle. É um caminho de humildade, não é? Agora é verdade que nós como igreja e como nação, nós vivemos muitas vezes muitos relacionamentos abusivos. Um relacionamento abusivo com autoridades abusivas, autoridades que quebraram a confiança. E um relacionamento abusivo sempre chama outro, né? E aí o que acontece são ciclos frustrantes. Nós enchemos nossa história com ciclos de frustração. Mas esses ciclos precisam ser encerrados. Aleluia! Essa noite é uma noite de encerrar ciclos de relacionamentos abusivos. Não é? Relacionamentos abusivos. Chega de viver em relacionamentos abusivos. Pessoas que abusam de outras com controle e manipulação. Agora mesmo você está vendo, o Senhor está expondo líderes políticos, né? Líderes espirituais que estabelecem um relacionamento abusivo sobre pessoas. Nós somos chamados para liderar, mas a liderança semelhante à de Jesus. Líderes políticos que querem manipular a nação, líderes políticos que querem manipular a justiça, as leis. Tudo isso Deus está expondo agora. Deus está deixando essas estruturas debaixo de muita luz. Mas esse é o governo do Senhor. Ele expõe as trevas, Ele expõe aquilo que é mal, aquilo que é feito nas sombras. Tem um dia que Ele traz para a luz. Nós estamos hoje adorando o Rei humilde porque Ele governa e Ele expõe o controle, expõe a manipulação e Ele traz o seu governo. E um novo ciclo deve ser iniciado
uma consciência da identidade que nós temos, com o destino que nós temos, com os recursos que nós temos, com a riqueza de saber a riqueza que nós temos em Cristo, a nossa identidade e também da nossa cidadania enquanto Brasil, enquanto nação, e a nossa cidadania do céu. Então, não vamos trabalhar para dividir, não. A nação já está dividida, a igreja também tem sofrido muitas divisões, 200 milhões e um pouquinho mais, pessoas divididas, agora mesmo divididas em opiniões na mídia, divididos na política, divididos sobre se consideramos essas leis, as leis especiais, essas leis que protegem. Nós temos que sair desse lugar de divisão. Nós não precisamos competir, nós não precisamos ficar brigando uns com os outros, mas chegou a hora de estarmos em unidade e de nos submetermos à liderança do rei, o rei humilde. E eu quero chamar você exatamente para isso, para assumir essa posição dessa virgem prudente. E a virgem prudente é humilde, ela ouve a voz do rei, ela ouve a voz do seu pastor, ela ouve a voz do seu noivo. Jesus nos deu esse exemplo quando ele esteve aqui, não é? Ele não tinha nada em si mesmo, ele trabalhava no plano do Pai, ele se esvaziou. Se você se lembra do texto lá de Filipenses capítulo 2, fala exatamente isso, que ele se esvaziou. Filipenses 2, o verso 5, você pode meditar nesse texto aí, abrir a sua Bíblia e você vai ver exatamente isso. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se esvaziou da sua divindade no sentido de colocou aquela glória que ele tinha junto do Pai, diante do Pai, e aquele lugar de honra, e deixou tudo para servir um propósito de Deus. E a noiva está sendo chamada para viver isso agora, para se esvaziar dos seus planos. Não viver os nossos planos, mas viver os planos do Pai. Não bolar a nossa estratégia, mas trabalhar na estratégia dele. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Isso é muito poderoso, porque a felicidade nossa está em ser dependente dele, em ser humilde e seguir o plano dele. Os humildes governam com o Pai. Os humildes governam com o Pai. A marca que a nação precisa ver agora é de uma igreja humilde. É de uma igreja humilde, de uma igreja que realmente quer viver o que o Senhor está falando, agradar o coração dele, agradar o coração do Pai. Tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. O reino é tão valioso, mas para viver o reino, para viver o que o Senhor realmente deseja, nós precisamos nos esvaziar dos nossos planos. Nos esvaziar dos nossos planos. Esvaziar, deixar que as nossas ideias, aquilo que a gente acha, a nossa vontade, tem que ficar ali do lado, tem que ser sacrificado, não é? Para obter o plano dele. Uma das coisas que Jesus disse ao Pai foi: Pai, agrada-me fazer a tua vontade. Agrada-me fazer a tua vontade. A noiva tem que dizer isso agora. Nós estamos sendo chamados como noiva para declarar isso, para afirmar isso, para tomar o projeto, para aderir ao projeto do rei, para aderir ao projeto do noivo. Ele realmente é aquele a quem nós devemos ouvir, porque ele tem toda a sabedoria. Então ele vai nos dar um povo que é dependente do Espírito e que vai ouvir o Espírito e ouvir essa sabedoria e vai discernir essa sabedoria e vai proclamar essa sabedoria e vai, os principados e potestades, conforme diz Efésios capítulo 3 e verso 10, os principados e as potestades vão ficar muito assustadas, porque eles nunca viram aquilo. Quando nós seguimos
a estratégia do rei, nós vamos manifestar uma sabedoria que nós nunca ouvimos e que os principados e potestades também nunca ouviram. Então, por isso que não dá para funcionar como um manual, de seguir manuais, mas nós temos que seguir o coração do rei. E é por isso que devemos ter a nossa humildade restaurada, a nossa humildade através da nossa intimidade restaurada, essa intimidade do secreto. Por que você está em casa? Por que estamos em casa? É para ter essa intimidade restaurada. Então, ao invés de se envolver com tantas coisas e fazer tantas coisas, você deve se envolver sim em uma intimidade mais profunda, de aprender a ouvir a voz dele, de aprender a buscar essa sabedoria dele, para honrar completamente ele, fazendo diante de todos o que ele está dizendo, a sabedoria que ele está dizendo, que ele está dando pela sua palavra. Então, é isso que é manter uma mente renovada. No meio das trevas, a gente precisa manter essa mente renovada, porque as trevas fazem... você já experimentou isso, né? Vai chegando à meia-noite, você vai tendo sono. E nós estamos tendo um tempo de trevas no mundo, e as trevas estão aumentando. A Bíblia fala que a iniquidade está aumentando, então as trevas estão aumentando. Então, quando a noite ela vai ficando mais pesada, você sente sono. Sono, nesse caso, para as coisas de Deus. E você pode dormir na hora que você não deve dormir. Você deve ficar acordado. Então, para você não dormir, você precisa de palavra de sabedoria, de revelação, de conhecimento, através dessa intimidade com o Senhor. É por isso que você está em casa também. É para você trabalhar isso, ter esse tempo com Deus e criar novos hábitos, criar novas rotinas. Permite que o Senhor estabeleça essas novas rotinas, né? E aí você vai desenvolver essa mente cristã para o meio das trevas, por meio de pandemias, porque você vai ter que lidar com isso provavelmente outras vezes. Infelizmente, esse é o mundo que nós temos, esse é o mundo real. E como você vai lidar com esse medo crescente? Com uma mente renovada. Eu oro e te abençoo como uma mente renovada. E uma mente renovada é uma mente que recebe o conhecimento novo do Senhor cada dia, porque está buscando esse conhecimento. Aí, essa mente renovada vence a ansiedade, vence a intimidação. Muitos estão falando, como é que vai ser agora, no final, quando liberarem? Como é que vai ser? E o trabalho, e a economia? Você deve estar orando por isso em confiança, em segurança, sabendo que Deus tem um plano e que a sabedoria dele vai revelar algo que os principados e potestades não sabem, que ninguém sabe, mas Deus tem preparado, escondido para aqueles que o amam. Escondido porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que ele tem preparado. Amém? Então, nós o adoramos porque ele é um rei humilde, e nós somos essa noiva prudente, humilde. Ele disse para a noiva, arrume o óleo para você e também reserva. Quando você arruma óleo, você arruma fogo, quando você arruma fogo, você também traz luz. E a luz da revelação, o fogo e o poder da autoridade, e o óleo da unção, você carrega esses elementos, noiva, você carrega esses elementos. Essa quarentena é para você se preparar, para você se alinhar, é para você ficar alinhado nisso e olhando as coisas da perspectiva de Deus, da perspectiva do céu, com os olhos de Deus. Então, o rei humilde, ele governa, o rei humilde, ele traz a sua vontade. E existem coisas assim que nós temos que abrir mão. Nós precisamos abrir mão do nosso plano. Talvez você que está nos ouvindo hoje tenha um plano para a sua vida e você ainda não se esvaziou, pegando o seu plano e colocando diante do Senhor, diante do altar do Senhor. Jesus fez isso, ele foi humilde porque ele abriu mão da sua posição,
Ele diz: eis-me aqui, agrada-me fazer a tua vontade, ou seja, o teu plano, Deus. Ele chegou para o pai e disse: eu não tenho um plano, agora eu estou aderindo ao teu plano. Isso é ser humilde, é aderir ao plano de Deus, é concordar com o Senhor. Esse é o chamado forte dessa noite para você deixar seus planos, sacrificar seus planos, traga, ofereça, abra mão deles, abra mão da sua posição. Você se acha talvez aquela posição que você conquistou, agora entrega essa posição diante do Senhor, né? Jesus, o Filho, ele assumiu uma forma, a forma de homem, foi uma humilhação, ele era Deus, ele deixou aquela forma e assumiu a forma de homem, lá no capítulo 2, verso 7 de Filipenses, você pode ler aí, capítulo 2, verso 7, então, quando ele se humilhou, ele se tornou um feto, dentro do ventre de uma mulher, ele se tornou um bebê indefeso, ele foi perseguido por homens sanguinários, ele foi rejeitado pelas autoridades, e depois ele foi aceito pelos reis magos, ele foi honrado, ele recebeu presentes, mas ele não teve todo o tempo essa aceitação e essa aprovação, mas ele tinha a aprovação do Pai. Lá estava o Criador de tudo, indefeso, não é? Numa manjedoura, com os pais, os animais. Não havia um lugar para ele, nas melhores casas, nos melhores palácios, mas ele abriu mão da sua posição. Isso é ser humilde, é abrir mão da sua posição, é não dar carteirada, né? Nós sabemos o que é isso, chegar e dizer: eu sou fulano de tal, que tenho isso e tenho aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo outro. Simplesmente se posicionar como um filho, um filho humilde, um filho abençoado do Pai, um filho honrado, um filho que tem um propósito, um filho que se entrega a esse propósito e cumpre esse propósito. Então, o Senhor realmente é o nosso exemplo. A modelagem que nós precisamos é de Cristo. A maior referência que nós devemos ter é de Cristo. Eu sei que nesses dias muitas pessoas estão ouvindo todo mundo que eles podem ouvir, mas eu quero te dizer uma coisa: você precisa ouvir o nosso modelo, Cristo. Você precisa ler, você precisa mergulhar nisso, não é? Você precisa conhecer o Filho de Deus, ler os quatro evangelhos. Isso é, em 2 dias você lê os 4 evangelhos, no máximo, num dia, se você ficar só para isso, você lê os 4 evangelhos. É muito importante você conhecer a vida do Senhor, mas não é só ler por ler, é meditar. Ler primeiro, depois meditar, e aí você vai se alimentar do pão da vida, da água da vida, e você vai dizer: Ele é a minha fonte, é o meu modelo. E aí você vai adquirir humildade, para ser essa noiva humilde. Essa noiva que, eu tive seminário com fulano de tal, eu fui mentoreado por Beltrano, eu tenho sido ensinado pelo Senhor como um discípulo. É isso o seu lugar. Essa noiva que deixa o Senhor lhe ensinar é a noiva humilde. Jesus, ele queria agradar o Pai. Ele não queria a glória dos homens, mas ele queria liberar um sorriso para o Pai. No dia do seu batismo aconteceu isso. O Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha, naquele dia ele não tinha feito nada ainda, a não ser só ser filho, em casa, na rua, na sinagoga, no dia a dia. Ele não tinha feito um milagre, ele não tinha falado às multidões, ele não tinha multiplicado nem um peixe, pão, ele era o filho. Isso é uma coisa extraordinária, né? A maneira como ele agradou o Pai. Olha, você ficar sem fazer nada, até que chegue a hora de fazer, é humildade.
Você ficar esperando ele dizer começa, não é fácil, porque você tem seus planos, você vê as necessidades, você vê o que se faz necessário aí pelos homens. Jesus ficou assim 30 anos, cercado de necessidades, mas ele ficou aguardando o Pai dizer, é agora, começa agora. Isso é ser humilde. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. O Brasil está precisando disso agora. O Brasil está precisando de uma noiva que seja uma noiva que sabe esperar a hora, uma noiva que demonstra o propósito. Quando o Pai diz, faça isso agora, faça isso agora. Essa noiva humilde que vai marcar a nação agora. Agora é a hora de amar, agora é a hora de testemunhar, agora é a hora de mostrar a minha luz no meio da escuridão. Olha que tanta escuridão. As pessoas, a gente não é um caso de estar rindo, né? De sorrir, mas há muito sofrimento agora. E a gente precisa levar cura, não é? Os hospitais estão precisando, as pessoas dos hospitais estão em angústia. Passar uma noite com alguém tendo uma crise por causa do vírus é horrível, não é? Como isso é difícil de viver. Mas olha, você pode se juntar a essa família em oração e lutar para que toda a ação nesse momento do vale da sombra da morte pode ser vencida por aquele que venceu a morte. E você que é nascido de novo, você que conhece o Senhor, você que conhece a ressurreição e a vida, você sabe como vencer a morte. E muitas pessoas, muitos cristãos estão ajudando outros cristãos, e essa é a hora de brilhar, é a hora de trazer a luz no meio dessas trevas, pessoas deprimidas, orando com elas e falando desse nosso Senhor Jesus Cristo como a nossa fonte. Nós vamos adorá-lo, né? Vamos adorá-lo porque Ele é essa estrela da manhã, né? Ele brilha nas famílias que estão conosco agora. Ele brilha nas cidades que estão conosco agora. Ele brilha nos hospitais. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha nesse lugar. Nós te adoramos, nós te adoramos. Brilha nas famílias, brilha dentro de cada homem, de cada mulher. Brilha, Rei humilde, ilumina, marca a igreja desta nação com a tua luz, com a tua humildade, o teu governo humilde. Deixa a tua glória brilhar, tua glória, venha a glória se exaltar. Deixa a tua glória brilhar. Glória brilhar, tua glória brilhar, tua glória se exaltar, oh, deixa tua glória brilhar, tua glória brilhar, tua glória se exaltar, tua glória, deixa tua glória brilhar, tua glória brilhar.
claro, toda luz, seu brilho é maior. A luz do sol, mais que a luz do sol, mais que a luz do sol. Nesse lugar, Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar, Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele nos deu a senha. Sabe qual é a senha? É não ter nada, não ter nada, não ter nada em si mesmo. E então nós acessamos o reino. Feliz é aquele que não tem nada em si, que não se agarra com nada a não ser nele. É exatamente isso. Ele nos chamou para ser esses que se agarram com Ele, e que o têm, que o possuem. Ele é a porção da nossa herança. O salmista diz isso. Ele é a porção da nossa herança. É muito tremendo isso. Ele é a nossa riqueza. Ele é a porção da nossa herança. Vamos declarar isso. Ele é a nossa riqueza. E a porção da nossa herança. Ele é a nossa riqueza. Ele é a nossa porção. Ele é a nossa riqueza. Ele é a nossa porção. dependente do Pai, um filho dependente do Pai.
projeto, que pode aderir o seu projeto, o projeto do Pai. Pode aderir o seu projeto, o projeto do Pai. Pode aderir o seu projeto, o projeto do Pai. Pode aderir o seu projeto, o projeto do Pai. Pode aderir o seu projeto, o projeto do Pai. E pode aderir o seu projeto, o projeto do Pai. A mente do Pai, o plano 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 do Pai. Nós oramos agora sobre cada um dos que estão conosco, sobre cada família, sobre cada pessoa. Nós oramos agora em concordância que o Espírito do Senhor produz essa revelação dentro de você, essa consciência desse recurso que você tem e dessa posição. Você assuma essa posição, tenha graça e favor para assumir essa posição agora. Noiva, virgem prudente, aproveita esse tempo e recebe óleo, recebe porção dobrada de óleo, recebe fogo, recebe luz, libera luz, porque é isso que o Pai está dando agora, essa é a direção do Pai. Ele quer que essa nação conheça uma noiva que é dependente do Pai, uma noiva que não tem o seu plano, que não quer tomar o poder, mas ela quer demonstrar o poder do Pai, fazer conhecida a mente do Pai. Essa noiva humilde, cheia de autoridade. Eu oro que agora você se agarre nessa verdade, com essa mente cristã, uma mente que não tem medo das trevas ao redor, mas sabe que a luz está disponível e você tem uma semana rica, abençoada. Eu oro pelos que estão em dificuldade de saúde, que sejam curados. Eu oro por cura física, pessoas que estão em crises agora, talvez no hospital, vendo o que estamos falando aqui, ouvindo o que estamos falando. O poder do Senhor seja sobre sua vida agora, que você seja curado. Se está em casa, seja curado. Proclame a palavra de Deus em Isaías 53, que fala que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, doenças, maldições. Ele foi ferido para que fôssemos curados. Se você crê em Jesus como seu Salvador, como Senhor, como aquele que nos substituiu lá na cruz, então invoque o seu nome agora, seja salvo e também seja curado fisicamente, seja curado emocionalmente, seja marcado pelo Senhor, seja marcado pelo Rei, esse reino invisível que já está sendo manifesto agora. O poder do Senhor toque você e a identidade de filho de Deus seja muito clara. Essa semana seja uma semana onde você governe com o Pai, porque você se move com a mente do Pai, você se move com o plano do Pai. Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos vocês. Quero agradecer a equipe da casa aqui que veio adorar conosco, foi uma bênção, viu? Vocês estarem juntos aqui. Nós estamos com saudade também, é a primeira vez que a gente está fazendo isso depois da quarentena, e a gente procurou e está cuidando de manter toda a observação, de se proteger, e
você aí seja abençoado também essa semana e obedeça o Pai, obedeça o plano do Pai. Uma semana rica, preciosa, na presença do Pai, do Rei humilde te governa, todos os dias da tua vida. Valeu, pessoal. A gente se vê amanhã às 10 horas com a pastora Cimeia. Amanhã às 10 horas com a pastora Cimeia, sobre o clamor silencioso da infância. Vamos falar sobre isso. Vai ser muito precioso amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau.